E aí, família Nunci, tudo bem? Olha, estou aqui para a gente fazer pequenos comentários sobre a prova de História que caiu no concurso do Bombeiro Militar 2017, em Pernambuco. Iniciamos falando que nenhuma questão veio com grandes surpresas. Embora aquelas temáticas mais gerais não caíram, como Getúlio Vargas, por exemplo, mas mesmo assim a prova ela fez jus ao edital, ao assunto que o edital estava pedindo, especificamente sobre a história de Pernambuco. Então caíram questões sobre os africanos, caíram questões sobre os indígenas, caiu questões sobre a cultura pernambucana, na representação das obras de Ariano Suassuna, e aí a gente vai fazer comentários muito pontuais, e falar um pouco mais sobre algumas questões, que apareceram como possíveis de anulação. Então vamos lá dar o nosso posicionamento sobre isso. Lembro que a questão que a prova que eu peguei aqui para responder é a prova de cor amarela, ok? E a prova de História começa na 26ª questão, e essa questão fala sobre a colonização da capitania de Pernambuco no século XVI, em especial a participação da mão de obra africana. A gente sabe que a escravidão foi um elemento fundador da sociedade colonial, isso aí já é bastante sacralizado na nossa cabeça. Agora, a gente também deve pensar que o escravo ele não tinha funções apenas dentro dos engenhos, Os escravos assumiam diversas outras funções nos setores urbanos ou mesmo no auxílio ao projeto colonizador português no que tange ao ir a se deslocar ao sertão. Então, quando os portugueses buscam interiorar o seu território, eles vão encontrar várias resistências, sobretudo dos indígenas, e quem é que vai auxiliar nesse processo de expansão portuguesa para o interior são exatamente os africanos. Então termina que a gente, de fato, deve pensar que a escravidão formou a nossa sociedade, mas não apenas na relação com o senhor de engenho, mas sim uma relação mais ampla, e essa relação mais ampla entra a participação da conquista do sertão, e os africanos, os negros estavam ali individualizados. Então termina aqui a resposta, o gabarito da letra 26, da questão 26, é a letra C, sem maiores dúvidas, onde afirma o seguinte: além do trabalho na agricultura, a presença africana era necessária para a abertura de novas áreas no território, dominado muitas vezes por índios que faziam guerra aos portugueses e impediu o avanço, principalmente em direção ao sertão. Então termina que essa questão de número 26 não traz maiores polêmicas, e a resposta correta é a letra C. Já a questão número 27, que também não traz muitas dúvidas, trabalha com a relação entre índios e colonizadores, novamente no período colonial, no período de formação da capitania de Pernambuco, fala sobre a participação do primeiro donatário, Duarte Coelho, fala sobre a formação das primeiras vilas e cidades coloniais, Igaraçu e Olinda, e a resposta correta também é a letra C. Nessa letra C ele fala que a expansão indígena, ou melhor dizendo, a expansão portuguesa aqui na América encontrou fortes resistências, que foram os indígenas, e essas resistências não foram cessadas a pequeno prazo. Nós vamos ter inúmeras batalhas contra os índios, se alastrando pelo século XVII, pelo século XVIII, a Guerra dos Bárbaros, por exemplo. E aí a alternativa diz o seguinte: na capitania de Pernambuco, os ataques indígenas foram constantes às vilas e plantações de açúcar, de fato foram. Apesar de as tropas coloniais repelirem as investidas, esses ataques não eram cessados. Então, muito embora os portugueses tenham ganhado muitas dessas batalhas, a resistência não parava, não era algo de uma batalha só ou de duas. Foi todo um processo longo dentro da história para que os índios diminuíssem o seu poder de resistência. Esse foi um dos motivos que levaram a coroa portuguesa a enviar ao Brasil levas de missionários para que pudessem atuar entre os índios e ajudar na sua domesticação. E isso é completamente verdadeiro, porque a gente sabe que o papel que os religiosos tiveram, as ordens religiosas, sobretudo os jesuítas na América Portuguesa, foi catequizar os índios, e catequizar é justamente domesticar, entre aspas, ou seja, injetar dentro dos índios as noções culturais e valores europeus para que esses índios cada vez mais fossem inseridos dentro da sociedade colonial, a partir do viés português. Então termina que os jesuítas, os missionários foram um braço importantíssimo para viabilizar o processo de colonização, não só em Pernambuco, mas na América Portuguesa como um todo.
Já a questão de número 28, essa sim já apresenta, né, alguns elementos, né, que estão sendo contestados, né, fala sobre a relação entre dois quilombos, o quilombo de Catucá, né, e o quilombo dos Palmares, que foram constituídos em processos históricos completamente diferentes, né, e a alternativa correta, né, pelo menos preliminar, da banca da UPE, marca a letra A, e que diz o seguinte: a proximidade que o quilombo do Catucá tinha do Recife, localizado entre as freguesias do Recife, Paratiba e Paulista, permitiu aos seus moradores elaborar uma série de táticas de sobrevivência que perpassavam pela cooperação da população negra livre e dos escravos dos engenhos próximos. Isso aqui é completamente verdadeiro, né? De fato, o quilombo do Catucá vai se constituir nas redondezas da cidade do Recife, inclusive, em alguns momentos, avança dentro das freguesias, né, do Recife, aí ele cita outras, né, que de fato aconteceu, né? Então, esse quilombo do Catucá vai se constituir dentro de uma floresta extremamente ampla que revestia, né, o Recife, e ele termina a alternativa falando que esses quilombos, né, localizados no Recife, o quilombo de Catucá, ele teve uma relação de sobrevivência, de tática de sobrevivência, que passou pela cooperação de negros livres e de escravos dos engenhos próximos. Isso é muito óbvio, né? É óbvio que os quilombos, sobretudo esses que se constituíam muito próximos às principais vilas, vai ter uma cooperação muito grande dos índios, né? Vai ter uma cooperação daqueles que não aceitavam o regime colonial. E quem era, sobretudo, que não aceitava, eram os escravos, né? Eram os negros que conseguiam a alforria. Então, esses negros livres e os escravizados, eles vão sim, né, apoiar esse movimento dos quilombos, né, que lutava contra a dominação colonial. Então, a alternativa letra A está completamente correta. Acontece que, nessa mesma questão, algumas pessoas, né, pensam na alternativa letra E como alternativa verdadeira. A alternativa diz o seguinte: quando finalmente os holandeses conseguiram vencer a resistência luso-brasileira, eles encontraram várias plantações queimadas, engenhos destruídos e escravos fugidos. Foi justamente nesse contexto de batalha que foram criadas as condições necessárias para o aparecimento do quilombo dos Palmares. Veja bem, né, do meu ponto de vista, essa alternativa está incorreta. Né? Por quê, professor? Ele começa completamente correto, né, afirmando coisas que de fato aconteceram, né, relatando que os holandeses, quando conseguiram, né, se estabelecer nas regiões açucareiras, né, encontraram vários engenhos destruídos, encontraram muitos escravos que fugiam. E obviamente que esses escravos vão fugir para locais onde havia pessoas de identidade muito próximas. E onde havia pessoas de identidade muito próximas eram os quilombos. Entre esses quilombos nós temos o quilombo dos Palmares. E de fato, a invasão holandesa, que vai gerar destruição em massa de engenhos, que vai facilitar a fuga dos escravos, esses escravos vão procurar os quilombos. Mas a alternativa fala o seguinte: foi justamente nesse contexto de batalha que foram criadas as condições necessárias para o aparecimento do quilombo dos Palmares. Para mim, a alternativa está incorreta porque fala condição necessária, como se para o quilombo dos Palmares existir, uma condição foi a invasão holandesa. Né? Então, essa relação de dependência, né, essa relação de determinação, né, ou de determinante, a ideia de que as invasões holandesas determinaram o surgimento do quilombo dos Palmares, isso é falso, porque as organizações de quilombos ou quilombolas eram muito anteriores, né, à presença dos holandeses, né, e essas organizações eram autônomas. Então, não foi o surgimento ou o ataque dos holandeses que criou, né, foi um elemento determinante que criou esse quilombo dos Palmares. Sem dúvida nenhuma, o quilombo dos Palmares, né, foi alimentado, foi enrijecido, cresceu muito, porque quando os holandeses invadem, os escravos buscam os quilombos dos Palmares cresceram automaticamente com isso. Mas isso não quer dizer que, se não houvesse invasão holandesa, também não haveria o quilombo dos Palmares. São relações diferentes. Então, é muito provável que sim, né, que mesmo se os holandeses não tivessem invadido, o quilombo dos Palmares iria existir com outras características, talvez não com uma população tão grande como aconteceu por causa da invasão holandesa. Então, o que a gente pode afirmar? É que a invasão holandesa foi muito importante para o fortalecimento e o crescimento do quilombo dos Palmares, mas não foi uma condição necessária para a criação do quilombo dos Palmares. Certo? Então, por isso, eu acredito que a alternativa letra E dessa questão está incorreta, né? E, portanto, a questão não é passível de anulação.
Nós temos a questão 29, que também é uma questão que está gerando muitas polêmicas, né, que fala sobre o ciclo de revoluções liberais que Pernambuco vai passar em 1817, 1824 e 1848. Né? E o gabarito oficial nos diz que a correta é a letra A. Né? E a letra A do caderno amarelo diz o seguinte: alguns dos participantes da insurreição pernambucana de 1817 foram plantadores de algodão e cana, que circundavam o quilombo do Catucá. Ali também viveram muitos dos plantadores que estiveram envolvidos na Confederação do Equador. Isso é verdadeiro, gente, na mesma relação dos Palmares com a invasão holandesa. Então, o surgimento de revoluções como a de 1817, a Confederação do Equador de 1824, gerou um momento de crise, né, de combates, onde muitos escravos aproveitaram para fugir. Entre as regiões que eles vão fugir, o quilombo de Catucá, por uma razão também muito óbvia, era um dos quilombos mais próximos, né, porque era bem ao redor da Vila do Recife. Então termina que o surgimento dessas duas revoluções, sem dúvida nenhuma, né, estimularam a fuga de soldados, de escravos, e esses escravos foram para o quilombo. É a forma como a alternativa finaliza, que ela diz dessa forma. Uma das consequências dessas insurreições, quais insurreições, foi a que ele citou, a insurreição pernambucana de 1817 e a Confederação de 1824. Então, uma das consequências dessas insurreições foi a fuga de escravos, como eu acabei de afirmar. E a fuga de escravos para o referido quilombo. Ele não está dizendo que foi somente para esse quilombo, ou que foi a única consequência. Não, ele está dizendo que uma das consequências dessas duas insurreições foi a fuga de escravos. E a fuga de escravos para o referido quilombo, o quilombo do Calcutá. Então termina que esses pontos de fato estão conectados e, portanto, no meu ponto de vista, a letra E está correta. Né? Algumas pessoas duvidam da letra C, né? Afirmando que ela, né, também estaria correta. E aí vamos ler. Na década de 1840, havia duas facções competindo pelo poder na província de Pernambuco, o Partido Liberal e o Partido Conservador. O levante dos praeiros está relacionado com as disputas entre esses dois grupos das elites locais pelo governo de Pernambuco. Isso a gente sabe, né, que a Revolução Praeira surgiu, né, a partir do momento em que Dom Pedro II quis intervir na mudança, né, do presidente de província, e tirou um do Partido Liberal e quis botar um do Partido Conservador. Foi o momento em que os praeiros se levantaram. Até aí não tem nenhum problema. A questão é logo em seguida, quando ele fala não existindo, assim, nenhuma conexão com as disputas parlamentares na corte. É uma primeira questão, né? Um primeiro elemento. Quando a questão, ele termina generalizando demais, dizendo nunca, sempre, nenhuma, você pode ficar com o pé atrás, né? Porque há uma grande possibilidade dessa questão estar incorreta. E, de fato, a questão está incorreta por não estabelecer uma relação entre a situação política em Pernambuco com a situação política a nível um pouco mais nacional, né? Por quê? O Partido Liberal, né, e o Partido Conservador nada mais são do que referências de toda uma disputa política que o Brasil vinha sofrendo nas décadas anteriores, em especial no período regencial. Ali nós temos uma sedimentação de um Partido Liberal e de um Partido Conservador que vai refletir nas diversas províncias. Então, a alternativa afirma que não existe conexão, né, com as disputas parlamentares da corte. Quando as disputas parlamentares na corte, desde o período regencial, né, no fim do período regencial, vai se sacramentar entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, existia, sim, conexões. A alternativa à letra C está incorreta. E, portanto, para mim, a questão 29 também não pode ser anulada. Não tem argumento suficiente para ser anulada. E a questão número 30 fala sobre Ariano Suassuna, né, e Gilberto Freire. E a questão bem direta, bem objetiva, a letra E é a questão correta, onde fala do famoso movimento armorial. Então, quem sabe um pouquinho sobre Ariano Suassuna, né, sabe que ele foi um dos fundadores desse movimento que buscava, sobretudo, fortalecer, né, elementos da cultura nordestina, né, e aí entra a literatura de cordel e entra diversos artistas, pintores, que a questão mesmo cita. Então, termina que a questão 30 é a letra E. E, portanto, né, no meu ponto de vista, as questões, né, estão corretas e o gabarito, né, não tem que ser modificado.